E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao meu vídeo. Eu sou o Beowulf e hoje a gente vai começar o projetinho que a gente vai tocar por alguns vídeos, meses, anos. Aí vai depender de vocês, eu não sei como é que a gente vai, quanto tempo a gente vai continuar esse projeto, mas vamos tentar fazer ele ficar grande e bem estruturado, adicionando tudo que a gente conseguir de melhorias e boas práticas. E vamos lá. A gente vai começar aqui, a gente vai fazer a nossa Pokédex, que é um projeto meio que o pessoal às vezes critica, diz assim, porque Pokédex não ensina nada, Pokédex blá blá blá, Pokédex isso, Pokédex aquilo. Mas eu te digo que eu já fiz, eu acho que umas duas entrevistas que o teste de comunicação deles era fazer uma Pokédex, consumir uma API que retornava os Pokémons, então eu acho que algumas empresas usam e com certeza a gente consegue aprender diversos como é que eu vou dizer isso? A gente consegue aprender diversas coisas que a gente usaria no dia a dia e vamos tentar mostrar que uma Pokédex pode ser muito mais do que apenas uma brincadeira de criança. Bora lá, bora lá. E aí, pessoal, bora continuar aqui. Então, hoje, como a gente viu na introdução, vamos brincar um pouco e vamos fazer o tão polêmico ou a tão polêmica, I don't know, Pokédex. Então, primeiramente, vamos criar nossa página inicial, né? Vamos criar nossa camadinha aqui de source. Então, a gente vai botar nosso código. Vamos criar nosso módulozinho de home. Aqui dentro vamos criar nossa view. Dentro da nossa view vamos criar nossas pages. E também vamos criar nossos widgets. Normalmente eu gosto de trabalhar com esse formatinho aqui. Normalmente a gente vai ter o nosso domínio. A gente vai ter a nossa infra. E o nosso data source. Nossa data. Chama de externo. Externo fica feio. Eu gosto de data. Beleza, nossa view aqui. Vamos lá, vamos fazer nossa primeira paginazinha aqui. Vai ser a nossa home. Homepage. Beleza, staff. Homepage. O que vai ter na nossa homepage? Vamos botar um scaffold aqui. Com uma bar normalzinho. Title, text. Homepage. Vamos jogar ela lá. Em vez de my app, vamos botar Pokémon app. Vamos tirar o nosso bugger. Vamos rodar aqui para ver como é que tá ficando. Tá, enquanto roda, vamos já fazendo nossas outras camadinhas. Aqui no domínio vamos ter nossos entities. Que vai ser a nossa entidade. O que vai ter aqui? A gente não sabe ainda. Aqui, o que vai ter? Caraca, vai ter muita coisa. Vou botar a princípio que vai ser tom string ID.
string name. Pokémon name. Legal. Deixa eu ver com final. Cara, no dia a dia acredito que eu sempre esqueço de botar esse final, cara. Como é que pode, mano? Trabalho o dia inteiro com isso aqui e não esquece de botar. Tá legal, rodamos agora aqui, já temos o nosso projetinho rodando. Legal, o que mais? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer nosso body, né? Essa página aqui vai ser uma página simples, vai ter uma listagem. Normalmente quando a gente trabalha com listagem, a gente vai trabalhar com list view. Aqui vamos dizer que vai ser item count. Vamos botar que vai ter 20. Depois eu explico, mostro por quê. Porque a nossa API, não sei se vocês já usaram a API do Pokémon, mas ela retorna apenas 20 Pokémons. Então vamos listar só os 20 aqui. Os 20 primeiros, depois a gente dá uma brincada outro dia. Item Builder, vamos lá, nosso Builder aqui. Index. É isso, né? Build Context, Index, beleza. Return. Vou criar nosso Pokémon Widget aqui nos widgets. External. Pokémon Widget. Vamos dizer que ele vai ser só um list style comumzinho que vai ter string name, string final. Acho que só o nome e a imagem. A princípio acho que tá bom. Vai mostrar. Aqui a gente vai ter o nosso lead. Vou botar background image, vai ser ele aceita mesmo? Image provider network image. E aqui vai ser nosso Pokémon URL. Pode ser constante. E aqui vai ter o nosso title. E aqui vai ser o nosso name. Agora aqui vamos fazer uma listinha de Pokémons. A gente viu que já precisa do URL, então já vamos adicionar ele aqui. Pokémon URL. Quality, Pokémon URL. Tá top. Aqui. Qual é o primeiro Pokémon? Acho que é o Bulbasaur. URL. Sei lá, vou colocar nada aqui. Como a gente quer 20 itens, já vamos pegar, vamos mandar ele replicar isso aqui. Dedicar aqui, vamos botar list.generate 20 itens. Aqui vai ser o nosso index. Bulbasaur vai ter um monte de Bulbasauro. E a URL vai ser tudo em branco aqui. De botar um número fixo, já vamos pegar esse cara aqui. Aqui no widget, receber isso aqui.
Geralmente no dia a dia a gente costuma fazer isso, criar uma variável e depois usar essa variável aqui dentro. A gente pode pegar direto e... Poderia pegar e usar esse cara aqui direto aqui dentro. Mas fica mais feio, assim, fica mais manutenível no futuro. Então, normalmente a gente vai fazer dessa forma aqui. Só recebe esses dois dados. Vamos ver. Então ele já está listando os carinhas, já está rolando para nós aqui. O que mais que a gente pode fazer? Tá, vamos pegar, vamos buscar os dados lá da API. Vamos criar aqui assim o nosso data source. Vamos criar a nossa nossa repository. Assim nós temos só repository. Legal, esse cara aqui ele vai ter vai retornar uma lista de Pokémon e vai ser get Pokémons. E ele vai receber a instância de data source. Um data source. A gente vai ter a mesma funçãozinha que a gente tem aqui. A gente vai ter o nosso HTTP client, HTTP client igual HTTP client. Meu Deus, o que eu tô usando? Mas vamos lá, vamos tentar, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele exige que eu passe todos aqueles caras, mano. Nossa, não quero isso aí não. Pera aí. Eu acho que eu tenho aqui import. Underline. Aqui. É o mesmo cara. Vamos instalar o HTTP aqui já era. Flutter add de HTTP. Vai de Flutter package add.
Meu Deus, eu não sei mais programar Flutter, mano. Meu Deus. Vou adicionar na mão, então, aqui. Vamos lá. Meu Deus, não puxou ainda. Bem melhor, bem melhor. Nossa. Noite. Assim. Esse cara aqui vai retornar. Response. Então, breakpoint aqui. Data source. Isso aqui não pode. Sempre tá. Sempre tem que ser privado. Name anyway. Pra não poder usar lá fora, sabe? Então, aqui a gente normalmente só vai deixar o que o cara pode usar. Aquele cliente lá não faz sentido. Senão ele poderia usar e fazer alguma caquinha. E a gente não quer que aconteça isso. Agora aqui na nossa tela. State. Vou colocar um late. Aqui. List. Aqui vamos fazer o nosso repository. Get Pokémons. Só que aqui a gente tem que não retornar nada, né? Vamos aqui um set state. Legal. O que a gente fez então? A gente criou o nosso data source, que é o cara que vai buscar os dados para nós. Aqui a gente vai testar ainda para ver como é que vem os dados. Criou a nossa entidade. Vamos chamar de entity. Ficar mais claro o que é. Aqui ele quebrou porque eu alterei o nome do carinha. Vamos botar aqui entity também. Ok. Agora a gente sabe que isso aqui é uma entidade. Vamos para cá. Temos nosso repository, criamos aqui, mandamos buscar os nossos pokémons e quando ele retornar os valores, ele vai atualizar aqui. Então, aqui basicamente a gente pode vir aqui testar. Vamos colocar um circular Progress Indicator, senão vamos jogar nossa lista. Porque ele já vai fazer um loadzinho na tela pra gente. Enquanto estiver vazia a lista, que é o
o inicial aqui. Vou tentar tirar esse file aqui, colocar ela como vazia aqui. Acho que dá mais bom. Fica melhor aqui assim, porque daí a gente garante que vai estar vazio o cara e não vai estar nulo. Beleza, vamos rodar aqui e ver o que acontece. Retornou para nós. A gente tem no data os results. Então a gente pode vir aqui no nosso debug console. Estabelece. Aqui. Aqui. Meu Deus, não dá. Então a gente clica aqui e gera. Aqui. A gente vê que tem tudo isso aqui. A gente vai botar ponto. Data. Só tem 4 itens e a gente quer só o results. A princípio é isso que a gente precisa. Results. Legal, o que é o results? Um mapa com o nome e a URL. Tá, a princípio vamos brincar com isso aqui. Então vamos fazer um... Vamos pegar os nossos valores aqui. Vamos lá. Então, como a gente viu aqui, a gente vai ter que pegar este cara aqui. Aqui. A gente sabe que esse cara aqui é uma lista. Vamos botar as list. Para a gente ter as funçõezinhas de lista. Se a gente não fizer isso aqui, ó, a gente não tem nenhuma função. Se a gente botar as list, a gente está dizendo para ele que aquele results vai vir uma lista. Então, aqui a gente vai ter as funçõezinhas de lista. A partir disso aqui ele vai trazer um E. O que vai ser o nosso E aqui? Ele vai ser esse mapa aqui, que vai ter nome e URL. Então aqui a gente já pode criar o nosso Pokémon. O ID para nós não é importante no momento. Vamos botar aqui o nome dele também. Por enquanto a gente... Vamos deixar para dar problema depois, né? Então... Deixar assim por enquanto. Aqui. E aqui o URL. E aqui já é o que? É um interable. O que é um interable? Quer dizer que, tipo assim, o interable, ele não é uma lista ainda, certo? Tanto que se eu pegar e mandar retornar aqui, ele vai dizer que não é uma lista. O que acontece? Quando tu tá trabalhando com interables, esse cara aqui, ele não vai rodar nada. Esse cara aqui não vai rodar, não vai fazer nada. Ele só vai rodar tudo isso aqui que a gente fez aqui em cima. Vamos botar aqui como body para ficar mais explícito. Ele só vai rodar esse map aqui quando eu vim aqui fazer isso aqui, ó, ponto to list. Beleza? Ou eu posso vir e fazer o ponto to list aqui. Mas aí quando sair esse to list, aí ele vai rodar e vai criar os caras e vai fazer uns bagulho muito louco. Eu pretendo abordar um pouco mais pra frente nesse conteúdo que, cara, eu acho muito importante, mas eu achei que todo mundo já sabia, mas parece que não. Então provavelmente nos próximos vídeos eu vou debater um pouco mais, vamos brincar um pouco mais com as listas aqui. Isso aqui é mais pra gente brincar um pouco, fazer alguns testes e ver como é que tá o pessoal assistindo os vídeos. Então essa parte aqui apenas não é só um teste de código, um teste meu também. E eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui e me digam o que a gente pode melhorar esse cara aqui e por que vocês acham que deveria ser diferente do que está sendo feito aqui. Beleza? Vamos ver se está carregando nossos caras. Beleza. Está carregando nossos pokémons aqui.
Legal, top. Vamos fazer um filtrozinho lá na tela. Algo bem simples. Aqui, vamos colocar um filtrozinho. Como que a gente poderia colocar? Aqui na App a gente tem um bottom. A gente pode colocar ele aqui. Oh. Children, text field. E aqui a gente bota um icon button. Vai fazer alguma coisa e vai ter um icon. Icons. Tem um icon aqui. Icons. Search. Aqui. O que ele está dizendo? Preferred size. Então, esse cara aqui ele vai ter que ser um preferred size width. Preferred size. Que vai ter um tamanho de, sei lá, 80. Size from height. 80. O que ele vai fazer? Apareceu alguma coisa? Não apareceu nada? Ué, nada, tá travado. Vou botar aqui, vamos ver o que acontece. Ah tá, como tem um text field aqui, a gente tem que determinar um tamanho para ele. Normalmente a gente pode botar um expand aqui. E em teoria, se não ficar travado, ele funciona. Teoria, né? O que deu? Tá. Ele tá quebrando as imagens aqui, mas de boa. A gente não precisa de imagens por enquanto. E tem o nosso text field ali. Vamos deixar um pouco mais bonitinho. Decoration. Input decoration. Vamos botar um... Ah, por enquanto não vamos botar nada. No próximo vídeo a gente vê o que a gente coloca aqui. Enquanto vamos deixar ele mais cru. Colors. Gray. Então, margem sets horizontal symmetric horizontal 16. Beleza. Agora fica no pad. Bem bonito. Não quero load sim ligeiro. Tá. Legal, a gente pode digitar aqui nos textos. Top. O que a gente vai fazer? Vamos pegar e colocar um controller, né? Final controller. Text controller. Text editing controller. Cadê? Controller. Pode mais ser const. Legal. E agora o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui no nosso instante e dizer que esse controller ponto add listener. Aqui change. Daí a gente vai criar a nossa funçãozinha aqui. Que vai pegar nossa lista de pokémons.
E vai pegar aqui, vai ser um Pokémon. E vamos botar aqui assim, ponto name, ponto contains o nosso text, ponto text. Aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu nada. Por quê? Porque cada vez que eu mexo dentro de state eu tenho que dar um hot start. Senão ele não vai criar de novo esse cara. Agora provavelmente, ó, já caiu aqui. O que pegou aqui? Ó, notou que ele tá com o L terrible. Então esse cara aqui não é uma lista ainda. Vamos botar aqui full list. Beleza. Agora sim vai ser uma lista. Top. Só com 10 pokémons, que só 10 tem N no nome. Legal. A gente poderia vir aqui, pegar e jogar este cara aqui. Mas ó o que pode acontecer. O que vai acontecer. A gente pode vir aqui agora e digitar N. O que acontece? Ele filtrou, mas o que aconteceu? Nada, porque a gente não deu set state, então ele não atualizou nossa lista de pokémons. Então agora eu posso vir aqui e digitar Nidorino. E ele trouxe todos os Nidorá. Só que se eu vir aqui tirar, o que acontece? Ele apagou a minha lista. Então agora eu não tenho mais uma lista de pokémons porque eu substituí ela por uma nova lista. Então o que normalmente a gente vai fazer? A gente vai sempre duplicar este cara aqui. Beleza? A gente vai aplicar em cima deste cara aqui. E aqui, quando a gente buscar os pokémons de lá, a gente vai jogar nas duas. Beleza? Então, as duas listas vão estar com tudo. E agora eu vou pegar aqui, em vez de eu pegar meu pokémon daqui, a gente vai colocar eles... Cadê? Aqui. Então agora a gente vai pegar dos filtrados. Beleza? Então agora a gente consegue vir aqui e fazer nossa busca. Quando a gente for tirando os caras, ele vai voltar aos anteriores. Legal? Beleza. Por enquanto é só. Vamos trabalhar, mexer um pouco mais nos próximos vídeos. E eu gostaria que vocês me dissessem o que eu preciso corrigir, o que eu devo corrigir e como a gente pode prosseguir esse cara aqui. Beleza? Como a gente pode deixar melhorando esse código aqui e o que a gente pode incrementar nele para conseguir fazer um projeto, dizer assim, esse aqui é um projeto legal, esse aqui é uma POC, esse aqui é um MVP, esse aqui é um projeto que vai para produção. Beleza? Por enquanto isso aqui é só uma POC. Mas vamos tentar chegar ao ponto dele, a gente poder dizer que a gente tem um MVP e pode lançar já na loja. Aí vai depender de vocês, então aguardo respostas. Valeu!